Fala galera, Vitor Carvalho com mais um vídeo para vocês. Eu tô aqui na minha mesa de desenho tradicional hoje para trazer um dos temas, acho que mais polêmicos que a gente já trouxe aqui no canal, que é o dom versus uma técnica, que hoje eu acredito que não são apenas uma técnica e sim várias técnicas. Então seria o dom versus um método que utilizam as técnicas corretas. É muito importante que a gente saiba fazer uma definição de cada etapa dessas coisas, né? A gente tem certeza absoluta que existem dons, né? Existem pessoas que têm certa facilidade para adquirir uma habilidade necessária para fazer alguma coisa, né? Com o futebol existe e eu também acredito que exista muito isso no desenho. Uma pessoa começa a desenhar ontem e hoje já está ficando muito boa, né? Sem grandes esforços, porque tem uma percepção melhor sobre essa habilidade, né? Sim, existem pessoas assim, mas a grande questão aqui é ter um método que facilite o entendimento sobre essa técnica, sobre essa percepção artística que é necessária para você desenhar. E o mais importante aqui é você identificar cada etapa daquilo que você estiver fazendo. Então a gente tem aqui dom, certo? E a gente tem aqui, que não é bem versus, e sim devia ser um sinal de mais aqui, né? Que é um método, tá? Quando você alinha uma coisa com a outra, método. Quando a gente alinha uma coisa com a outra, é muito importante que as coisas tenham um melhor resultado. Não adianta nada eu estar com um dom, se eu estiver utilizando um método errado, eu vou chegar a um resultado, só que eu vou demorar mais. E se eu não tiver dom, aí é que você vai sofrer bastante ainda, né? Você fala assim, não, Vitor, eu não nasci para desenhar, não funciona para mim, isso para mim é que não existe, tá? Dom existe, mas isso não funciona para mim, não existe. É só uma forma da pessoa inventar desculpa para não conseguir praticar o suficiente ou se dedicar o suficiente para ter um resultado que ela gostaria de ter, tá? Então você pode inventar a desculpa que você quiser, mas dizer para mim que você não faz porque você não consegue, que não funciona para você, aí já é outra história, né? Então é bom a gente entender que como o dom existe, algumas pessoas vão ter facilidade para isso. A gente que não tem o dom, Vitor, a gente do FBI. Sim, eu também me incluo nessa porque os meus desenhos não eram perfeitos quando eu comecei. Se você vê aqui, ó, esse é um exemplo de um antes e depois de algum desenho que eu trouxe aqui no canal, né? E tem outros exemplos de desenhos que eu trago e vou sempre refazendo mais e mais vezes ao longo dos anos para poder fazer essas medições. Se eu estou evoluindo, se eu estou estagnado, se eu preciso melhorar mais e o que eu preciso melhorar mais. Tá? Então eu não nasci com um dom, eu simplesmente me dediquei mais do que as outras pessoas para chegar no nível que eu estou agora. Tem gente que se dedica mais do que eu para melhorar ainda mais os desenhos, né? Tem gente que se dedica menos e melhora, tá? Então tem várias situações. O que eu costumo dizer, primeira coisa para quem não tem dom, tá? Não olhe a grama do vizinho, tá? Não olhe, não vale a pena olhar os outros. Tá? Por que a gente não deve olhar os outros? Porque a gente não sabe a quantidade de tempo que essa pessoa está se dedicando, a gente não sabe a quantidade de horas, né, que essa pessoa praticou para chegar no nível que ela está agora, o nível de dedicação, né? Por exemplo, eu vou falar por mim, eu adoro desenhar vendo série, eu adoro desenhar ouvindo música, né? Querendo ou não, isso acaba te distraindo para fazer alguma coisa. E vamos supor que essa outra pessoa aqui está num nível muito bom, que você fala assim, nossa, se eu desenhar igual esse fulano aí, eu tô bem, né? Pode acontecer esse tipo de coisa, mas você não sabe se essa pessoa tá 100% focada no desenho dela, a quantidade de coisa que ela se abdicou para chegar nesse nível que ela tá nesse momento. Por exemplo, a gente vai ter feriado, né? Vamos feriado, todo mundo vai curtir, vai saber se a pessoa ficou em casa treinando. Você não sabe o que essa pessoa passou. Então, não olhe e não julgue o que aquela pessoa fez para aquilo, né? Olhando de fora, a gente simplesmente fala, nossa, o cara desenha demais, o cara tem uma facilidade para o desenho, que é muito mais fácil a gente falar, esse cara tem uma facilidade para desenhar, do que, nossa, esse cara deve ter se esforçado pra caramba para chegar nesse nível, né? É muito mais fácil a gente falar dessa maneira. Então, não olhe o desenho das outras pessoas, tá? Não tente imaginar ou tentar julgar dizendo que essa pessoa tem o dom, né? Você não sabe. Tá bom? Você não sabe quando ela começou. Por mais que você acompanhe ela desde o começo, você não sabe lá na casa dela o que ela tá passando, o quanto ela tá se dedicando para aquilo, que hora que ela vai dormir antes de desenhar. Então, todos esses fatores determinam se vão ter resultados no desenho ou não, tá? E outra coisa, você sabe se essa pessoa está realmente utilizando um método e você não está usando um método? Porque não adianta nada eu pegar, ter acesso aqui, ó, vou desenhar, certo? Beleza, comecei a desenhar, né? Faço aqui, eu vou desenhar
o rosto de um personagem, faço aqui o cabelo dele, né? Faço aqui a orelhinha dele, faço os olhos, faço os outros olhos, né? Repara que eu estou só fazendo aqui desenho, né? Ó, ok? Faço o desenho, faço aqui o pescoço, faço o nariz e faço uma boca, certo? Vocês repararam muito bem que eu fiz o desenho direto, eu não fiz o desenho com o esboço, certo? Isso daqui não deveria estar aqui, tá? Não deveria estar embaixo do método. Eu coloquei embaixo do método para vocês entenderem o que vai funcionar aqui, tá? E como eu posso melhorar esse desenho se eu estiver utilizando um método. Então, ó, vamos supor, aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, melhoria, tá certo? Vamos supor que eu vou fazer o mesmo desenho, só que dessa vez eu vou usar um método. Ó, eu vou dividir essa face, tem vídeo aqui ensinando esse método aqui, tá? Mas eu estou mostrando para vocês apenas esses detalhes aqui. Em breve a gente vai trazer um conteúdo muito especial para vocês. Ó, em breve, muito em breve, tem muita coisa nova surgindo aqui. A gente está testando esse modelo novo de vídeo, né? Tô aprendendo algumas coisas. Provavelmente o próximo vai ficar melhor que esse. Reparem só que eu estou fazendo pequenas divisões aqui nesse formato de rosto, que é para melhorar esse formato de rosto aqui. Né? Lembrando que eu posso fazer isso de outras maneiras depois, posso deixar isso aqui ainda mais cartoon ou mais mangá, ou tanto faz o desenho que você queira fazer na realidade, tá certo? Mas eu já vou começar a melhorar algumas coisas aqui, ó. Aqui eu já vou começar a fazer alguns detalhes, ó, do rosto, aplicando aqui algumas coisas bem legais, ó. Lembrando que a diferença de um olhar para o outro, de um olho para o outro é sempre um outro olho, né? Ó, vou fazendo aqui esse detalhe, vou fazendo essa sobrancelha aqui, ó, ó que legal. Aí, mais uma vez, desculpa te atrapalhar aí, é que eu tava quase esquecendo em outro momento aqui, eu falei para vocês sobre esse método. Se você quiser ter acesso ao método passo a passo, desde o começo até os níveis mais avançados do desenho, se você quiser ter acesso aos procedimentos que eu utilizo e também aplico nos meus alunos, tem um link aqui na descrição e você também tem acesso aí a uma promoção super exclusiva. Para você ter acesso, clica no link na descrição, escrito aí treinamentos exclusivos e vem fazer parte da turma, vem ter o meu acompanhamento. Vou fazer o nariz, tá vendo aqui? Eu comecei com esse nariz, eu vou dar um detalhe diferente para esse nariz, né? Ó. E tudo é uma questão de processo, de você acreditar nesse processo e fazer esse processo funcionar para você, né? Eu não comecei a desenhar assim, como eu mostrei no começo do vídeo. É um processo. Esse processo demanda tempo, tá vendo? Aqui eu já tracei da testa dele, eu vou fazer um cabelo um pouquinho arrepiado igual tá nele ali, só para mostrar que seria o mesmo personagem, o mesmo desenho, né? Ó, então eu posso fazer um cabelo mais arrepiado, né? Ó, um pouquinho mais de volume, né? Ó, um pouquinho mais de profundidade, tem um pouquinho mais de rodamuinho aqui para explicar esses detalhes, né? Posso partir aqui para o pescoço dele, ó, e ainda aqui eu vou fazendo outros detalhes. Posso adicionar outro detalhe aqui, ó, que é a pupila do desenho. Ó. Ah, Vitor, você só se dedicou mais ao desenho. É disso que eu estou falando para você, que às vezes você precisa se dedicar um pouquinho mais no desenho, utilizar o método correto, certo? Para você conseguir os resultados necessários para melhorar os seus desenhos. E não simplesmente, eu não quero usar esboço. Vitor, me ensina aí um desenho aí para mim não usar esboço. Eu não vou ensinar isso, porque eu não acredito que isso dê resultados de verdade. Não vou ensinar você a não usar um esboço, tá vendo? Até agora eu não toquei na borracha, vocês não viram eu tocando na borracha. E é muito importante que você entenda que a borracha às vezes atrapalha, porque em vez de você aprender com esse erro aqui, né, você se apagar e fazer de novo, apagar, fazer de novo, como que você vai ter ali fator de comparação com seus desenhos? Você não vai ter, e isso atrapalha também você no desenvolvimento. Então é sempre bom você deixar o seu desenho, né, passar esse desenho depois a limpo. Se eu quiser depois eu pego uma mesa de luz. Você não sabe o que é mesa de luz? Tem vídeo aí ensinando o que é mesa de luz, minha esposa vai colocar aí para vocês na descrição no card. Daí imagina, eu tô com essa prancheta aqui, ela é transparente, tá? Olha que legal um método, eu não tenho como agora. Mas o legal, você pode colocar um celular aqui, ele vai iluminar, né, o suficiente, já vai ser bom para você usar como mesa de luz, tá certo? Bom, eu espero que tenha feito sentido essa questão de dom, né, versus um método, que não é bem um versus, e sim um plus, né, você tem que fazer um mais,
né? Você entender cada etapa disso, cada processo das coisas que você estiver fazendo, né? Tá vendo aqui, ó? Entender como as coisas funcionam, para você conseguir fazer os detalhes necessários, para você melhorar isso, né? Entender sombra, entender vários outros métodos que você pode utilizar para melhorar os seus desenhos. Tudo isso aqui é baseado em um método. Se você ficar com alguma dúvida, a gente está testando uma coisa diferente aí ao longo dessa semana e da próxima, que é responder nos comentários. Aqui na descrição nós temos os comentários do YouTube, certo? Se você não sabe, tem aqui para baixo tem um monte de comentários, se você não conhece. Se você já conhece, só se você se logar aí no YouTube, cadastra seu e-mail aí, é simples, e deixa aqui o seu comentário. A gente vai trazer os melhores comentários para serem respondidos em vídeo. Isso mesmo, a gente tem testado isso em outras plataformas e tem funcionado bastante. Então se você quiser colaborar e aparecer no vídeo, é simples, eu vou falar seu nome, vou responder sua pergunta dentro do vídeo. Então deixa aí o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa aí o seu joinha, considere se inscrever nesse canal, que sempre ajuda a gente a estar beirando aí, sempre subindo mais e mais inscritos, e eu estou contando com a sua participação. Ativa as notificações, clicando no sininho também para você ser notificado assim que a gente trouxer novos vídeos, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!